Saímos de um século cético, o século XIX, em que a desordem da filosofia varreu a fé de todos os corações. De um século que perdeu o critério das verdades eternas e se deixou guiar pela fraude e pela corrupção generalizadas. Foi o século da análise e da negação. O século XX reage necessariamente contra ele, para o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia. É o século da síntese e da afirmação. Por isso, a democracia liberal, projeção política de uma doutrina filosófica que viu somente a vontade e a razão humanas, o indivíduo, essa democracia liberal está em vias de desaparecer. Ela apoiava-se em bases falsas, que não a poderiam sustentar por muito tempo. As maiorias quantitativas, as contradições civis dos partidos, a luta sem mercê dos egoísmos individuais e a divisão dos poderes públicos. A crise da democracia, escreveu Vladimir Berdyaev, começou há muito tempo. A primeira decepção foi a própria Revolução Francesa. As democracias modernas encontram-se numa encruzilhada trágica, num estado doloroso de impotência e insatisfação, estraçalhadas pela discórdia, pelas contradições internas. Não há nelas nada de durável, nada de orgânico, nenhum elemento de eternidade. Elas só amam a liberdade no sentido de indiferença ao bem e ao mal, isto é, indiferença à verdade e à mentira. À sombra dela, aproveitando suas concessões e fraquezas, o socialismo, cujo termo fatal, na opinião mais do que autorizada de Proudhon, é o comunismo, ganhou terreno e acabou sendo, no deserto democrático de homens e ideias, a única ideologia alternativa merecedora de atenção. Filha, de um lado, da Reforma de Lutero, que iniciou o período das guerras religiosas, e de outro, da Revolução Francesa, que produziu as guerras entre as nações e as guerras civis, a democracia prepara-se para terminar seu ciclo com o comunismo, produto da guerra social e da guerra entre as classes. Conseguiu tudo isso criando uma mística falsa, a mística democrática, que se baseia nos princípios da falsa liberdade, da falsa igualdade e da falsa fraternidade, os quais somente produziram uma plutocracia sem alma, uma burguesia vil, uma casta de negocistas, uma civilização grosseira. Louis Rouget escreve: a humanidade perdeu em idealismo o que ganhou em força material. Perdeu em espiritualidade o que adquiriu em conforto pelo uso de técnicas que se preocupam exclusivamente com o êxito fácil. Êxito barato, êxito fácil, êxito seja como for. Eis a alavanca da civilização de nossos dias. Civilização de milhões. Milhões em tudo e por tudo. Até o valor dos edifícios se mede pelo número de andares. Estatísticas e mais estatísticas. Gráficos e mais gráficos. Sobra razão a Guglielmo Ferreira ao afirmar que a Reforma e a Revolução Francesa transformaram a civilização do Ocidente de qualitativa em quantitativa. Vivemos numa época em que tudo se confunde e nada se define. Ninguém possui uma linha definida de conduta, linha moral, religiosa ou filosófica. O ecletismo e o diletantismo perfiam no domínio de todas as mentalidades. O culto da incompetência é o resultado da ausência de rumos intelectuais firmes.
mistura de raças, mistura de culturas, mistura de civilizações, mistura de credos, mistura de teorias. Não uma síntese orgânica, e sim uma simples dissolução, meros compostos. A grande confusão.